Bom, gostaria de começar a entrevista pedindo para o senhor falar o nome completo do senhor, o local e a data de nascimento. O meu nome é Oswaldo Ruiz Urbano. Eu sempre falo Ruiz com Z, porque não é, de vez em quando sai com S. Eu sou nascido em 18 de abril de 1930, Que cidade? São Paulo, paulistano. Certo. E o nome dos pais do senhor e aonde eles nasceram, senhor Urbano? Manuel Urbano nasceu na Espanha. Mãe Elisa Ruiz, depois casado Urbano, nasceu na Espanha também. Certo. Senhor Urbano, quais são as lembranças marcantes que o senhor tem da infância do senhor aqui em São Paulo? Uma infância feliz até uma fase de vida, perda da mãe. Depois a minha vida teve uma guinada muito grande. E aí eu me criei praticamente sob influência de amigos, mães e amigos, porque eu morava em pensão durante muitos anos da minha vida. Depois, já bem adulto, eu voltei para a casa dos meus pais, mas aí eu já comecei a entrar na Johnson, que era uma solução muito boa, porque nesse ínterim eu tinha começado a Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Estava trabalhando, trabalhava num escritório de contabilidade, enfim, eu fazia o possível para poder pagar bem a minha pensão e pagar a escola, porque a escola era paga, era da fundação ainda. Aí, a solução minha foi encontrar um emprego que seria bom para mim. Eu conhecia muito bem física, química e biologia. Então, eu atendi um anúncio que saiu no jornal. Necessitamos de propagandistas vendedores. Muito singelo, como era a publicidade naquele tempo. Eu, então, atendi, telefonei, marcaram uma entrevista. Perdoe. E eu fui, então, entrevistado na Rua 7 de Abril, não lembro o número hoje, onde era o escritório de propaganda de São Paulo da Johnson & Johnson. A primeira pessoa que me entrevistou e que me marcou muito profundamente como profissional foi o senhor José Augusto Pinto. Após ele era Manuel Jimenez Sanches, que era então o supervisor de São Paulo. Tinha um outro supervisor chamado Norberto, se outro nome não sei. Através dessas entrevistas me deram uma literatura, nunca esqueço, porque depois era o produto-chave da empresa, era o Vagisulfa. Era um creme com tríplice sulfa, um creme que era vaginal, utilizado muito pelos médicos da escola americana. Eu peguei a literatura e consegui passar pelo teste. Logo a seguir, eu comecei a viajar. Comecei a ir para a Central do Brasil. A minha zona começava em Mogi das Cruzes. Quem me levou foi Humberto. Pegamos um ônibus, fomos para Mogi, e eu até nunca esqueço um fato. Humberto, eu olhava para o campo e falava, escuta, aquilo é milho? Eu falava, não, aquilo não é milho, não. Aquilo é cana. Olha como eu estava. Eu era assim, tinha vivido em São Paulo, né? Jovem ainda. Mas comecei a trabalhar na Central. Foi um bom trabalho, um bom desafio. Eu ia até Cruzeiro, Queluz, perto do Rio. Trabalhei uma boa temporada naquele setor, quando depois parece-me que a empresa teve necessidade de um homem para abrir Mato Grosso. Eu não digo abrir, porque parece-me que tinha tido já um rapaz que ele não tinha se adaptado às condições. Agora, Mato Grosso era uma verdadeira aventura. Eu diria aventura e uma oportunidade, não era um problema. E sim, oportunidade. Era um mundo novo. Você pode imaginar que o avião que se utilizava naquela época era o DC-4, quadrimotor, que era da Douglas. Quando não, o DC-3, que era o usual. E tinha de vez em quando um Curtiss para a gente voar. Mato Grosso a gente fazia de avião. Saía de São Paulo por Congonhas e demorava um meio-dia para chegar lá em Campo Grande. O avião era pistão, então demorava muito o voo.
Agora, o que era Campo Grande? Campo Grande tinha muito pouco médico. Outro dia eu estive num congresso médico, então me deram notícia hoje do painel médico que existe dentro de Campo Grande e dentro de Cuiabá, que é a capital do norte, que foi dividido o estado. No meu tempo, tinha pouco mais do que 30 médicos em Cuiabá. Hoje tem mais do que 200. Campo Grande tem uma universidade, e no meu tempo não tinha nada. Vocês podem imaginar, eu falo de uma imagem de 40 anos atrás. É uma evolução do país que teve. Uma evolução muito boa naquela área, né? Mas foi um trabalho muito bom. Trabalhei duro. Podia dizer que uma característica, eu viajava de domingo, porque domingo a gente não tinha nada que fazer. Então eu preferia viajar aos domingos, não era uma questão de fazer nada. Era meu interesse pessoal. Então, eu viajava de domingo para trabalhar segunda-feira, porque trabalhando o tempo passava logo. Não tinha o que fazer. Não tinha cinema, não tinha nada. Agora, eu tinha meus livros em Campo Grande, tinha uma caixa de livros, eu nunca parei de estudar. E a dificuldade era a luz na cidade. Naquele tempo, a luz da cidade era feita por motores a diesel, né? Uma luz muito ruim, a gente não conseguia ler à noite, era uma coisa. Às vezes eu era aves rara, viu? Não saía nas noitadas e ficava lendo mais. Bom, depois de Mato Grosso, um dia, acho que foi um bom trabalho, o José Augusto Pinto, conhecendo o meu trabalho, ele então, eu fui indicado para ser supervisor da equipe São Paulo Interior. Ela pegava, naquela ocasião, todo o interior de São Paulo, Sudoeste Mineiro, Triângulo Mineiro, pegava inclusive Goiás, Mato Grosso. Gente, eu passava naqueles campos de Brasília que não tinha nada. Eu vi nascer Brasília. Agora, uma das coisas gostosas como profissional, trabalhava bastante, treinei muitos os homens, trabalhava duro no sentido de entusiasmo, orientando sempre os homens. Peguei aquela equipe em 7º lugar. Pena que hoje eu não tenha os boletins da época, que eram um boletim singelo feito na máquina normal. E aquilo dava um trabalho para a secretária terrível. Quando eu errava, precisava pagar as cópias todas. Eu comecei com 7º lugar e mês a mês eu fui para 6º, 5º, 4º, 3º, 2º e 1º, a primeira equipe no Brasil. Isso em produção. Isso era muito bom, não é? Logo a seguir, houve a oportunidade da formação da gerência de produto na empresa. E como eu já disse a vocês, o cargo até não se falava gerência de produto, era outro mundo, não é? Era Product Director, como o americano fala. Quando eu recebi a descrição de cargo, eu disse, diabo, eu vou ser diretor de produto? Bom, no final era gerente de produtos. Aí fizemos uma gerência, fomos chamados, a primeira gerência de produtos da Johnson começou eu com a linha ginecológica, obstétrica, o William Jones, que hoje não está mais na indústria, ele pegou produtos da Silag e pegou também a linha de soros diagnósticos. Na ocasião, teve um colega que já faleceu, chamado Nelson Toledo Rodrigues, ele pegou a linha pediátrica. E o João Alfredo também ficou com a linha pediátrica, e o João Alfredo também ficou com a linha de neurolepto que vinha da Janssen. Quer dizer, isso para o futuro, não era tão cedo. Mas então começamos essa gerência de produtos, né? E durante muitos anos trabalhamos muito. Lançamos alguns produtos, na ocasião com sucesso, sempre com aquela tese de vender para o próprio vendedor. Vocês me dão licença de vender para o próprio vendedor o produto, para que ele pudesse vender para o médico esse produto, não é? E conseguimos, né? A palma da primazia no mercado com os anovulatórios, foi uma luta tremenda. E nossa linha ginecológica que tivemos lançando, o último lançamento foi o Monicin,
Gentersal lançamos também. O Municim era um muniticida para candidíase vaginal. E a característica é interessante, o tubo era de plástico, porque a própria alantoína, ou melhor, o próprio componente químico poderia atacar o alumínio. Então, foi isso que fizemos. Falei, hein? Sem parar. Seu Urbano, qual que era o material que o vendedor propagandista tinha para trabalhar junto aos médicos? O que ele levava? Olha, inicialmente, quando eu comecei, você pode notar produtos da empresa. Nós tínhamos uma vitamina C e vitamina B1. Eram vidros de 300 gramas. Eram vidros grandes que nós tínhamos, não tinha amostra reduzida. Nós tínhamos uma lata de 200 gramas de glicose, pó de glicose, que era dado para a pediatria. Você pode notar que naquele tempo a Johnson, ela tinha uma glicose hipertônica a 25%. Era uma injeção endovenosa, aquelas grandes, tipo daquela injeção característica da época que tinha a Merck. A Merck era a rainha do mercado com glicose hipertônica. A Johnson tinha também. Outro produto que nós trabalhávamos era sulfatone. Era um granulado. Nós tínhamos o caliamon granulado, o caliamon em pó. E, naquela ocasião, tínhamos os radical comprimidos. E tínhamos uma vitamina B12, 50 microgramas, segundo a técnica de Forbes, americana, que era muito difundida entre os pediatras. Ainda era novidade a vitamina B12. Então, era pequenas dosagens para o paciente pediátrico, ele tinha uma ação. E trabalhávamos, então, com as amostras, que você me perguntou, e tínhamos algumas literaturas. A literatura, evidentemente, não tinha a sofisticação que tem hoje, com cores. Era muito... A gente trabalhava com uma literatura praticamente monocromática ou bicromática, com duas cores. E era isso. Agora, o que dava muita força para nós da Johnson, por exemplo, no caso da Vagisulfa, era o suporte que nós tínhamos dos Estados Unidos, porque era um produto mais antigo, e do American Journal of Obstetrics and Gynecology vinham separatas. A separata o que é? É o direito de uso do trabalho do autor que sai na revista, que ela autoriza a empresa a utilizar. Então nós fazíamos a tradução do material aqui no Brasil, e geralmente naquela ocasião era o Mário Carpentieri, que já foi dito, ele era o tradutor de todo esse material, e era uma separata que dava muito valor, porque aquilo a gente trabalhava com médico. O ponto de venda e o benefício da literatura, a gente consubstanciava com a separata, mostrando, olha, nos Estados Unidos, o senhor tem essa estatística, com tanto por cento de utilização do produto em conização. Por exemplo, o caso de cone no colo do útero. O caso contrário, no caso de episiotomias, quando a criança nasce, é obrigado, muitas vezes na passagem do concepto pela vagina, a fazer 2 cortes laterais ou no lado do ânus. Então, isso com a mulher, então, nesses casos, tem que fazer a sutura, então o creme era passado aí. Nós tínhamos muitos trabalhos. Tínhamos uma geleia ácida vaginal extraordinária chamada Acigel, que era característica da acidez, cura pela acidez vaginal. Porque como eu falo isso, se vocês me permitem, conhecendo a causa, a vagina da mulher é ácida por excelência. E o colo do útero, ele quando a mulher entra ela tem vamos dizer, ela menstrua, ele por causa do sangue ele se torna alcalino. É aí que essa acidez é a proteção de entrada contra todo e qualquer micro-organismo. Quer o espermatozoide, quer qualquer cocos e qualquer coisa lá dentro. Quando há a quebra disso, é que existe a instalação de problemas. Certo? Então, nós tínhamos essa geleia que utilizávamos e os ginecologistas utilizavam muito como higiene da mulher. Né? Diabo, eu não estou falando... Eu estou fazendo propaganda daquele tempo, hein? Agora as coisas mudaram. Seu
expectativa dos médicos? Como que eles recebiam os produtos da Johnson, da divisão farmacêutica? Sabe o que eles falavam? Ué, não é fralda e tal? Eu disse, não, nós agora somos uma... Agora é farmacêutica, é interessante. Quando a gente abria a boca para médico, eles se lembravam a primeira coisa, não é fralda, não é talco. E a gente lutava. Muitas vezes eu estava numa cidade do interior, então sabia que estava alguém da Johnson. O hospital me chamava, eu ia todo feliz. Não era para dar pedido de talco ou pedido de fralda. Eu disse, senhor, não sou eu, aviso o colega. Isso no início. É porque nós estávamos implantando o conceito de produto farmacêutico na classe médica. E naquele tempo, como eu falei, o meio de divulgação que existia era o próprio homem e, com relação a contato do médico, que seria uma revista médica, só tinha as revistas chamadas profissionais. Você tinha revistas da própria sociedade. Eram revistas muito curtas, quer dizer, com pouca publicidade, e não tínhamos revistas profissionais que hoje você encontra. Hoje você faz um lançamento e difunde para o Brasil todo. Naquela ocasião, não. Era o homem que levava a imagem e levava a mensagem. E tinha uma coisa muito boa. Nós, naquele tempo, fizemos... o grupo, eu acredito, trabalhava com muito entusiasmo. Pegava a literatura e trabalhava. Esse entusiasmo a gente conseguia transmitir para o médico. Da imagem do produto, da imagem da empresa. Isso foi que também fez com que o nosso receituário sempre fosse muito forte, como ele é forte até hoje, dentro de Johnson, né? Eu queria que o senhor falasse se houve uma mudança na técnica da abordagem do médico, de antes para agora. Você sabe, como é que vocês chegavam no médico? Qual era a grande dificuldade que vocês encontravam em chegar até o médico? A partir do momento que vocês estavam desenvolvendo esses produtos farmacêuticos, não, e a Johnson não era não conhecida tinha uma por isso. dificuldade. Nós temos dois enfoques. Você, quando vai ver um médico de 30 ou 40 anos atrás, ele veio de uma tradição de formação muito mais, ele tinha formação médica e humanística muito forte. O médico era um indivíduo mais doutor. Ele ainda tinha aquela imagem de ser médico. Não é a imagem de hoje. Não é que isso seria mal. A cidade, ou melhor, a sociedade evoluiu. Naquele tempo, o médico recebia muito bem. Ele recebia bem. Evidentemente, nós tínhamos uma técnica, não tem toda hoje as rotas que se aplicam, técnicas de venda, pergunta subjetiva, pergunta objetiva, toma nota, nada disso. Naquele tempo a gente trabalhava, era com muita simpatia, e trabalhávamos como? Praticamente compromissando o médico a prescrever o nosso produto. Quer dizer, o senhor conhece o produto, sabe que o produto é bom. Dienestrol, por exemplo, que era um creme de estrógenos vaginais, que quando se falava em estrógenos naquele tempo, era uma dificuldade muito grande, era hormônio. Hormônio era ainda uma coisa nova, não é? E a gente pegava bons ginecologistas e trabalhávamos com o produto e pedíamos a eles, olha, o senhor, por favor, receite nos seus pacientes, o receite para uma paciente que o senhor vê como o resultado é bom. Quer dizer, era nesse sentido que a gente mais trabalhava. Hoje em dia a técnica é totalmente diferente. O médico hoje é mais técnico. Hoje em dia você tem a promoção. A Johnson está entrando no mercado, que a Galderma, uma divisão da Alcon, já entrou. É trabalhar com laptop perante o médico. Puxa o computador, o médico tem ele faz a entrevista, ele dá o ponto de venda e o benefício do produto, e ainda o médico pode ler lá os trabalhos que ele quer pelo midline. A Johnson está entrando nisso e vai entrar também. Nisso aí. É algo, eu vi isso no Congresso, é uma coisa maravilhosa. Quer dizer, olha o pulo que deu. Mas nós temos uma coisa incrível. Eu estive falando com o gerente da Galderma, que é meu amigo.
Eu disse, você pode hoje colocar toda a parafernália eletrônica, mas nunca você vai substituir algo muito importante. A parafernália eletrônica deve ser levada por um homem, por uma moça, que hoje as moças, vocês mulheres, estão muito bem colocadas na propaganda, aquele aperto de mão e dizer, como vai, doutor? Aquele calor daquele minuto é tão mais importante, às vezes, do que toda a parafernália que você dá. Se você colocar um indivíduo que não tenha isso, ele se torna uma coisa mecânica. Certo. Seu Paulo, o senhor participou do lançamento de vários produtos? Sim. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Monicim. Então, eu tenho uma fotografia que eu deixei com vocês. Por exemplo, esse daí foi um produto. A gente, como fazia o lançamento na época, o lançamento era feito através dos gerentes que vinham do Brasil todo, e eles depois repassavam para os demais. Eu sei que nós fizemos um lançamento que pegou todos os vendedores do Brasil. Se não me engano, naquela ocasião, tinham 80 pessoas ou mais, eu não lembro bem o número. Foi na cidade de Serra Negra, em São Paulo. Foi o lançamento do Novulon. Novulon foi um marco na Johnson e um marco no mercado farmacêutico. Quando entrou os anovulatórios, controle da fertilidade, certo? Esse foi então feito o lançamento lá. Foi um lançamento que foi um desafio muito grande, viu? Fizemos o lançamento no palco, com toda a equipe, com o médico, e os homens saíram bastante motivados, né? Qual era a expectativa em torno do Novulon? Maravilhosa. Nós tínhamos já uma primazia em falar sobre anticoncepção com o Pregel. Pregel era uma geleia, antes do coito ele fazia um bloqueio, né? No colo do útero. Então o que tem? Nós já falávamos isso com o médico já conhecia o Pregel e prescrevia para as mulheres ela utilizar o Pregel, que era a geleia anticonceptiva. Existia também uma coisa que não tínhamos introduzida no Brasil, era o Ramses. Me foge a expressão. Era um diafragma, que a mulher colocava a geleia, ela dobrava e introduzia lá no fundo, soltava o diafragma, que era uma mola interna, ele bloqueava o colo do útero. Então ela podia manter o coito e não haveria perigo então do espermatozoide engravidar. Então era isso que a gente falava, discutia, levava trabalhos. Evidentemente não se falava em anticoncepção. Era um tabu, não podia falar. Mas os médicos sabiam que era somente prevenção e tudo mais. Então, quando nós lançamos o Novulon, foi algo maravilhoso. Mas isso não foi só nós. A imprensa médica mundial já estava começando a anunciar o advento, que a pílula tinha começado. E aqui foi uma corrida tremenda. Nós fomos a segunda empresa a lançar o produto no mercado. A primeira foi a Shirley e depois, logo a seguir, fomos nós. A Shirley tinha um corpo de propaganda muito pequeno, não tinha a garra que nós tínhamos. Então, a Johnson é que pegou a primazia nisso. Aí depois entrou a Organon. E, coincidentemente, eu estive na semana passada na Organon, visitando um amigo de passagem, e conheci o atual presidente da Organon. É um jovem holandês. E falando com ele, eu disse, não, eu lembro muito bem da tua empresa, porque eu falava muito com o Dr. Lubest. Ele falou, mas foi o fundador? Eu disse, eu não sou menino, viu? Era o camarada, porque nós sempre trocávamos ideia por causa de uma política sadia de venda dos anovulatórios, né? Muito bem. Doutor Urbano, qual seria a reação do público, do consumidor final em relação ao Novulon? Mudou? O que eles... Não,
Note uma coisa. Quando começou, foi uma novidade. Anos e anos a mulher, o público é a mulher, não é o homem. A mulher ela usava, tinha seus efeitos colaterais, ela foi fazendo uma adaptação do organismo e a reação do público foi boa, porque hoje foi algo que chegou da própria ciência para ajudar a mulher a fazer o seu controle da natalidade. Ela hoje tem uma segurança maior através de um bloqueio, né? E o conceito atual mudou muito, tem hoje as microdosagens, quer dizer, a ciência vai evoluindo, né? E hoje tem outras formulações. Mas a expectativa foi muito boa, né? Vocês aqui falam, não sou eu. Fantástico. Eu queria pedir para o senhor, para a gente estar finalizando a entrevista, se o senhor tem um sonho, e qual o sonho que o senhor gostaria de realizar? Olha, é interessante, todo homem tem um sonho. O meu sonho é que a minha família esteja unida como está. Meus netos sigam com boa cabeça para serem homens úteis à sociedade. Só isso que eu quero. Vendo a sociedade como é hoje, eu quero uma família que trilhe um bom caminho. Aí eu estou realizado. Ok? Fantástico. Te agradece a ajuda do senhor, a participação. Não há Obrigada. dúvida.